Tenho certeza de que se é o filme favorito da Disney Pixar ao longo de sua vida é Carros, não é? Bem, esse foi meu filme favorito da Disney. Como os desenhos dos personagens, as cores, a música e as vozes eram bons, eu poderia até querer experimentar o filme sobre as histórias dos personagens. Mas não tenho certeza sobre isso. Porque preciso explicar essa história para você. Veja, muitas pessoas amam Carros, e há esboços de cenas deletadas como Perdidos, serviço comunitário, escola de trânsito e até parada de caminhões com capota abaixada. Mas houve um que nunca foi usado para o público. Foi uma cena horrível deletada para 3D e eu nunca mais vou olhar para aquela cena deletada, por quê? Aqui está como foi. Eu estava dando uma olhada em DVDs porque eu estava entediado. Mas então meus olhos tropeçaram em um DVD de Carros que custa $6,66. Era estranho como tinha um preço assim, mas eu tive que comprá-lo. A capa consistia em Willis Built, McQueen, Matt, Sally do que estavam na capa sorrindo. Havia uma caixa vermelha no canto superior esquerdo com texto branco dizendo 17 de março de 2006. O logotipo estava no meio superior. E havia um cartão de título vermelho, Pesadelo de McQueen, versão deletada. Fiquei confuso sobre o DVD, então decidi comprá-lo depois de perguntar à minha mãe. Embora eu não me importe com DVDs, este era o único que eu podia comprar. Quando fomos para casa, pensei que tinha decidido assistir ao DVD. Então fui para o quarto da minha mãe e coloquei o DVD no tocador de discos. Então peguei minha pipoca e meu refrigerante para relaxar na cama. Mas então me levou ao menu principal. O menu consistia em um fundo vermelho brilhante com todos os personagens à direita, e no topo estava o título como na capa, junto com o logotipo. À esquerda estava o botão play que estava vermelho, O Pesadelo de Relâmpago McQueen 17 de março de 2006, o que tocava no fundo era Rota 66 em um instrumental. Sentindo que eu realmente queria saber como era a cena deletada, apertei play no DVD. Mas antes de começar, havia um aviso vermelho: a seguinte cena deletada do Pesadelo de McQueen que você está prestes a ver não é para o público mais jovem. Pode conter violência realista e sons repentinos. É recomendado ter discrição ao visualizador. Ótimo, eu disse a mim mesmo. Eu sabia que essa seria uma versão deletada e horripilante dessa cena. Começou com uma cena em que uma bandeira do ZEU se ergue junto com a música de trombeta do exército. Como normal, Sargento estava lá, saudando a bandeira até ouvir música da casa de Fillmore. Ele gritou com raiva para Fillmore desligar a música. Depois, quando Fillmore explicou que Sargento deveria se acalmar com a música, cortou para mostrar a janela de um dos cones aconchegantes de Sully, então ampliou para McQueen dormindo como no filme final. Mas quando ele começou a tremer, em vez de música de DJ de rock desaparecendo, soou como crianças assustadoras rindo e chorando por cerca de 5 segundos. Depois disso, o cone aconchegante em que McQueen estava e qualquer outra coisa no fundo se dissolvendo em um vazio negro. McQueen abriu os olhos e olhou ao redor confuso e assustado ao mesmo tempo. Ele não sabia no que estava e estava esperando para ver se mais alguém estava aqui até que ele gritou: "Alô?" Sua voz ecoou pelo vazio. Ele então dirigiu devagar e cuidadosamente pelo vazio por cerca de 10 segundos até que uma voz demoníaca que soou como Duque dizendo: "Veja o que você veio, espere, eu lhe mostrarei o mundo em que você realmente está." McQueen pulou, ofegante com o que ouviu, até que o vazio negro se dissolveu em uma floresta assustadora como em um daqueles episódios de desenhos animados de carros. Mas em vez disso, a floresta estava completamente vermelha como o estilo de cor do Photoshop. O que eu só conseguia ouvir ao fundo eram os sons do inferno e as crianças ainda rindo. McQueen se sentiu assustado e confuso ao mesmo tempo e dirigiu devagar e cuidadosamente novamente enquanto olhava ao redor confuso e assustado ainda. Ele não sabia o que esperar. Mesmo que fosse apenas um pesadelo, ele teria ficado mais assustado tanto quanto eu. Mas depois de 20 segundos, a mesma voz demoníaca do Doc foi ouvida novamente. "Bem-vindo ao inferno, garoto." "Quem disse isso?" McQueen perguntou assustado.
Quando cortou para o ponto de vista de Maquin, ele olhou ao redor por cerca de 10 segundos até ver o Duque, mas era uma silhueta dele. O que restou do Duque foram suas pupilas brancas junto com seus dentes brancos. Realmente me deu arrepios na espinha quando vi o Duque daquele jeito. Lembrou-me de paralisia do sono. Quem é você? Maquin perguntou tremendo de medo. Sou eu, Duque, garoto. Você não se lembra? A silhueta do Duque respondeu. Vovô? Maquin perguntou zombeteiramente confuso. Sim. Duque disse sorrindo. Sou eu, vovô, certo? Eu estava aqui para brincar de esconde-esconde. Você vai se juntar à diversão? Ele perguntou. Não. Por que você me perguntou isso? Maquin perguntou ainda assustada, porque o jogo já começou. Duque gritou de alegria. Maquin sentiu o medo que ele gritou de horror enquanto dirigia para longe mais rápido do que nunca. Duque riu maldosamente quando a silhueta de Matt e Sully com o mesmo tipo de Duque perseguiram Maquin, ainda gritando. Mas enquanto Maquin perseguia carros destruídos assustadores com sorrisos malignos e passava pelas árvores, ele viu o lado de fora da floresta levando as molas do radiador. Sim. Eu consegui, Maquin disse, encontrando uma maneira de se libertar do seu inferno. Mas quando ele estava na metade do caminho para o exterior, o fogo apareceu na frente dele, fazendo parar de ofegar quando ele disse. O quê? Como isso pode acontecer? Quando ele olhou para trás, a silhueta de Duque, Mater e Sully estavam parados na frente dele enquanto ele estava na frente do fogo. Nós vencemos. Matt disse em sua voz demoníaca. Agora você aprendeu sua lição com o que fez? Sully perguntou em sua voz demoníaca. Sim. Que lição? McQueen perguntou ainda assustado. Que você não deveria ter odiado todos nós, Duque respondeu. É por isso. Então com isso, os dentes de Duque se transformaram em dentes afiados cheios de manchas de sangue. Diga adeus, amigo. Eu nunca conseguiria dizer isso. Mater zombou. Me desculpe. Me desculpe muito. Maquin gritou horrorizado enquanto Duque se aproximava cada vez mais dele. Mas quando Duque estava prestes a fazer contato com Maquin, ele se aproximou de seu rosto então se afastou para Maquin gritando no cone aconchegante como no filme final. Não. O grito foi tão alto que tive que cobrir meus ouvidos até sangrarem. Droga. Eu disse irritado. Aquele grito de Maquin me matou. Maquin olhou para o relógio e até então ele disse o que ele percebeu quantos dias faltam para a corrida. Eu tenho que sair daqui. Depois que ele disse isso, a tela escureceu, apenas para voltar ao menu. Depois dessa experiência horrível, eu ejetei o DVD e o coloquei de volta na caixa. Eu estava assustado depois do que eu tinha visto. Eu não sabia por que essa cena deletada foi feita para carros, mas eu imaginei que eu tinha que denunciar isso para a Pichar. E eu fiz no Facebook privadamente. Depois disso, eu tive muitos pesadelos sobre Duque Sully e Matt todas as noites apenas uma vez, me matando em uma floresta assustadora. Eu não estava orgulhoso pela Pichar quando eles fizeram aquela cena amaldiçoada para o pesadelo de Maquin. Mas enquanto eles não a lançarem, eu sempre me sentirei seguro. Se você encontrar algum DVD de filme que tem uma cena deletada que nunca foi vista antes, nem pense em assistir. Eu estou te implorando. Eu realmente preciso que você ignore as cenas deletadas em DVDs. Se você gostou do vídeo, se inscreva-se no canal e compartilhe.